Olá, você acompanha a partir de agora a correção da segunda fase da FUVEST 2006 e hoje o terceiro dia de prova dessa etapa. Vamos começar sabendo como foi a prova de Geografia. Aqui conosco o professor Emil, professor do curso Objetivo. Professor, a prova de Geografia foi uma pedra no sapato do estudante? Muito bem. Boa noite aí a todos os nossos alunos e curiosos aí sobre o tema. A prova de Geografia desse ano da FUVEST foi um padrão que é comum a USP apresentar na segunda fase, né? Tem ilustrações, as questões são extremamente curtas, né? Os textos são bem curtinhos, você vai pegar uma ilustração e vem uma pergunta logo de cara, eventualmente, uma pergunta direta, sempre assim dessa forma, né? Bem direta para o aluno responder. Só que a gente tem visto ao longo do tempo, diferentemente de outras oportunidades, a USP fez uma prova muito trabalhosa esse ano. A prova estava trabalhosa, sabe? Deu trabalho. O camarada escrever as respostas, deu bastante trabalho. Ou seja, é possível que o internauta às vezes reclame de não ter terminado, não ter tido tempo talvez para completar? Eu não diria isso, viu, Rogério? O tempo acho que até deu. Eu diria que foi trabalhosa, porque o candidato, né, ele teria que trabalhar bastante, lembrar muito de teoria, ele teria que ter uma base teórica bem substancial, bem conceituada, né, para poder fazer as interações. A gente comenta durante o ano, nas salas de aula, que as provas de geografia escritas, tipo Unicamp, Unesp, que é uma fase escrita, né, e mesmo aqui a FUVEST, que a gente está trabalhando hoje, são questões que se caracterizam por esse aspecto. Ou seja, para o sujeito responder uma questão, ele tem que lembrar de vários capítulos teóricos que são elaborados, né, durante o ano, e elaborar na sua cabeça um texto que seja conciso, claro, que tenha um enfoque daquilo que foi perguntado, sem perder esse enfoque, né? É nesse sentido que eu achei que foi trabalhosa. Eu acho que o tempo, eu acho que não foi o problema. O problema foi o camarada mesmo estar preparado, embasado, para ter esse jogo de cintura, de fazer mesmo a elaboração das questões, né? Ou seja, não era um conhecimento de última hora que iria permitir o candidato resolver essa prova. Certamente não, né? Essa prova de geografia... Bom, fazendo um parênteses, que não é nenhum problema, o sujeito que vai para a segunda fase, ele já está provando que tem uma boa preparação, né? Então, na segunda fase, ele vai disputar com pessoas que atingiram aquele índice mínimo por corte, quer dizer, são alunos bem preparados, conceitualmente eles devem estar bem preparados. Então, o que a gente espera é que o grau de maior ou menor dificuldade vai variar de uma questão para outra, mas, em geral, o candidato de uma segunda fase, ele está bem preparado, em geral, teoricamente, ele deve estar bem preparado. Pode ser que alguns entendam um pouco mais de história, um pouco menos de geografia ou vice-versa, mas ele vai bem na segunda fase. O trabalho que eu me referi nessa prova foi justamente esse, foi a questão de elaborar as questões, as respostas, né, de uma forma concisa. Isso, com certeza, na prova de hoje deu trabalho. Bom, professor, então, vamos desvendar essa correção. Então, a prova constou de 10 questões, né, dissertativas, algumas ilustradas, como a primeira questão, por exemplo, né, que a gente já abre a questão, tem uma ilustraçãozinha aí, é uma questão que trata da África, assunto bastante comum de vestibular, né, o continente africano. As perguntas, como eu falei agora um pouquinho antes no preâmbulo aí, elas são sempre curtinhas, não há texto nenhum na questão, você tem a figura, né, a ilustração, você acompanhou quem fez a prova aí, quem não fez está vendo agora aí a ilustração, tem a ilustração simplesmente, é uma charge, e ele já vai para a pergunta A. Analise os momentos 1 e 2 da charge do continente africano, tá bom? A gente tem que fazer uma análise daquela figura. A figura 1 mostra um cidadão branco, né, vestidinho com aquela roupa de colonial que ele usava. Ele tem umas bandeirinhas fincadas no seu chapéu, indicando justamente as nações com mais preponderância na colonização africana. Esse sujeito está indo embora com uma maletinha, olha a maletinha dele ali, ó. Está indo embora da África e tem um africano ali, um negro com um lencinho dando adeus, né? Esse primeiro momento marca justamente o fim da colonização ou o processo de descolonização que inicia com o fim da Segunda Guerra Mundial, basicamente a partir daí, nos anos 50, 60, gradativamente as nações africanas vão se tornando independentes. Tudo bem? Esse é o primeiro momento. O segundo momento, a segunda charge, que está com o numerinho 2, mostra o mesmo indivíduo branco, só que com uma outra vestimenta, com a mesma maletinha, entrando, né,
entrando, chegando na África, e agora a bandeirinha dele é um cifrãozinho, quer dizer, é o capital que começa a ser investido, né, em segmentos, principalmente como o turismo, por exemplo, né, que é um setor que tem chamado bastante atenção em países como a República Sul-Africana, né, que tem uma infraestrutura bastante desenvolvida sobre esse tema, que é o turismo. E justamente a pergunta B é sobre a África do Sul. Como os momentos 1 e 2 podem ser caracterizados na África do Sul, ou República Sul-Africana, né, lembra? RSA. A África do Sul, né, após a descolonização, ela mergulhou naquele regime segregacionista que a gente lembra, né, conhece pelo nome de apartheid, e passou bastante tempo sob essa égide do apartheid. E isso seria a característica 1, a saída dos colonos ingleses, vão deixar a África do Sul sob esse domínio. A África do Sul era uma nação importante no período da Guerra Fria, então, de certa maneira, o apartheid meio que mantinha o controle social, político, era interessante para as potências daquela época. E no item 2, para o caso da África do Sul, a charge 2, seria o fim do apartheid, bom, o fim da queda do Muro de Berlim, né, o fim da pressão da Guerra Fria sobre a geopolítica, e aí a entrada também na África do Sul, com o fim do apartheid, a reabertura política, as eleições multirraciais, com o Nelson Mandela entrando no poder, e aí a África volta novamente a se integrar um pouco mais na comunidade internacional e recebe os mesmos benefícios como a entrada de capital, desenvolve o turismo, entre outras características. Essa basicamente era a questão 1, tá bom? A questão 2, olha, coisa simples e direta, quem está com a prova aí, qual é o papel da ONU? É isso e mais nada, né? Pergunta A, nas resoluções de conflitos socioeconômicos mundiais, dê exemplos. Aí o candidato podia viajar em várias possibilidades, né? A gente pode destacar, por exemplo, o conflito do Sudão, na região do Darfur, que a ONU interviu, mais aqui perto da gente, os conflitos de instabilidade no Haiti, né? Inclusive com a presença brasileira liderando as forças militares lá dos capacetes azuis nessa região, né? São exemplos de entrada da ONU nesse aspecto. A pergunta B, na mesma, qual o papel da ONU, né? No controle da expansão do uso de tecnologia nuclear. Se você lembra, a gente trabalhou isso agora na revisão, tem uma semana, tivemos isso em aula, falando da forma como a ONU expressa, né? Em suas atribuições, a questão da energia nuclear. É através da AIEA, lembra desse termo? Agência Internacional de Energia Atômica, que é uma decorrência do TNP, Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, cujo Brasil, por exemplo, é signatário. Essa AIEA, Agência Internacional de Energia Nuclear, ela tem esse papel, por um lado, verificar a possibilidade de países desenvolverem técnica ou tecnologia nuclear, visando a construção de armamentos ou qualquer outro tipo de ingerência que tenha desdobramentos geopolíticos internacionais, é o caso da Coreia do Norte, por exemplo, né, que está sendo acusada aí pelos Estados Unidos de ter esse potencial, ou mesmo do Irã. E, por outro lado, a mesma AIEA atua, né, incentivando os países a que desenvolvam programas nucleares de uso pacífico, principalmente para energia. Então, por exemplo, essa é uma das características da AIEA e é uma das formas de ação da ONU, nesse caso, em termos de controle da tecnologia nuclear. Na sequência, a questão 3, ela não é composta por pergunta A e B, ele dá um texto que trata da avaliação ecossistêmica do milênio, segundo um programa da ONU, do ano passado, 2005, recém-terminado aí, que faz uma pesquisa com vários cientistas, está aí no texto, em vários países do mundo, e caminha para uma conclusão sobre o provável colapso ambiental que a gente está vislumbrando aí, a partir de algumas catástrofes e algumas questões que a gente tem visto na mídia muito diretamente aí. Especificamente, a questão é teórica, né? Ele quer saber sobre esse trabalho, que ele conclui no trabalho, que a população não é, né? Ele frisa bem no texto, a população não é o crescimento populacional o principal agente da degradação ambiental. Então ele pergunta, explique as duas afirmações, considerando a exploração florestal e mineral, e dê exemplos. Pelo ponto de vista dessa avaliação ecossistêmica do milênio, atividades econômicas que são baseadas nos recursos naturais, nos ecossistemas, elas têm um desdobramento ambiental, na proporção que eu exploro isso de forma bastante intensa, provocando desgaste, alteração de ecossistemas, desequilíbrios, impactos sobre fauna, flora, a partir de atividades econômicas. Basicamente, um texto elaborado sobre esse tema
poderia trabalhar a questão econômica, né? O fundo econômico das relações internacionais, do comércio exterior, essas questões internacionais de países mais pobres, que possuem grandes domínios naturais em seus territórios, é bem a questão da exploração comercial, pela organização mundial atual aí, da globalização econômica, onde você vai ter a comercialização de produtos primários, a extração de madeira, a mineração, e essas atividades, por serem atividades primárias, de baixo valor agregado, elas têm um desempenho para poder o país alcançar com isso alguma margem de exportações que lhe dê algum tipo de retorno social, extensiva, e uso bastante intenso dos recursos naturais, né? E provocando os efeitos colaterais sobre o meio ambiente em larga escala. Então você pega uma área como a Amazônia, ou algumas áreas florestadas da África, ou mesmo do Sudeste Asiático, eu tenho aí grande ação de madeireiras entrando por essas áreas naturais, removendo madeira, desflorestando os lugares. Essas ações, em geral, são seguidas de agropecuária, tá bom? As grandes extensões territoriais, eventualmente, podem ter jazidas minerais, que também são exploradas exaustivamente, dependendo do país, né? A exploração é predatória, e os efeitos disso aí sobre a economia são muito fortes. Eventualmente até as nações possam ter uma população grande, mas nesse sentido da pergunta, não é essa população grande que está prejudicando o ambiente, sim a forma como o capitalismo econômico e financeiro atual tem dirigido esses recursos para os países mais desenvolvidos, para sustentar padrões de desenvolvimento e consumo bastante acentuados, em detrimento dessas populações que continuam excluídas, marginalizadas, pobres, e os recursos naturais que vão ficando cada vez mais exauridos, cada vez mais difíceis de encontrar, ou ficando mesmo em pressão, em grau de extinção. Na sequência, a questão 4, ela traz uma tabela, que está aí no seu terminalzinho, na sua telinha, você pode ver, sobre gastos governamentais do PIB em 2003 em valor percentual, com uma tabelinha de países, Austrália, França e assim por diante, de uma coluna, a coluna da esquerda, você tem despesas militares, e na coluna da direita, ajuda ao desenvolvimento. A tabela é só essa, também não tem texto, é uma análise da tabela, perguntas A, B e C sobre o tema. Pergunta A, qual desses países teve mais gastos militares em relação ao PIB em 2003? Justifica. Então, o sujeito vai lá na tabelinha e observa que a Grécia tem o maior valor, 26,5%, né, de investimento no orçamento militar, despesas militares. É o país que mais gastou, inclusive comparando com o Reino Unido, Estados Unidos, em valor percentual gastou mais. Ele quer justificativa. A Grécia, especificamente, né, pela sua posição geográfica, ela tem problemas antigos, já que transcendem aí no tempo, principalmente com a Turquia, o que força uma posição militar de defesa, de autodefesa, por esses constantes atritos já históricos com a Turquia. E mais recentemente, com o desmembramento da Iugoslávia, a questão macedônia no norte do país, no noroeste do país, também acaba provocando, né, no governo grego um receio de perder o controle sobre essa situação, provocando, portanto, investimentos bastante significativos nesse orçamento militar. A pergunta B refere-se justamente à ajuda ao desenvolvimento. Relacione a busca de paz mundial. A pergunta B. Qual país repassou mais recursos em relação ao PIB aos países pobres em 2003? Justifique. No caso, olhando lá para a tabelinha, você vê que a Suíça é o país que teve mais repasses, com 3,5% do PIB. A justificativa é o papel da Suíça, já tradicionalmente, né, como país formado sob a égide do chamado processo de desenvolvimento social, welfare state, né, o estado do bem-estar social. Essas questões fazem já naturalmente, tradicionalmente, com que a Suíça, a partir do bom desempenho social interno e do alto padrão de vida que a sua população adquire a partir desse processo, também vá gradativamente investir sistematicamente nesse tipo de processo de ajuda econômica, ajuda humanitária principalmente, né? Ainda mais no contexto geopolítico e global, né? A Suíça, como um país neutro, tradicionalmente conhecido por esse detalhe, é uma forma também da gente entender um pouco por que esse país investe tanto nesse sentido aí da ajuda humanitária. E por último, tem uma pergunta C, relacione a busca da paz mundial aos dados da tabela. E aí existe um contraponto, né? Se por um lado você tem investimentos no setor militar, como nos Estados Unidos, o mesmo país, Estados Unidos, ele muda um pouco esse jogo de forças, na proporção que a partir dos atentados de 11 de setembro de 2001, lá em Nova York, né, a doutrina Bush
que se implanta a partir daí como uma saída emergencial para os Estados Unidos enfrentar essa questão do terrorismo, faz com que os Estados Unidos, então, diversificasse bastante, né, o seu orçamento, dirigindo muitos recursos para o setor militar. Então, esse contraponto que a gente observa hoje é um discurso muito articulado para o desarmamento internacional, para campanhas pacifistas, para cortes em orçamentos militares, como forma de sobrar mais recursos para investimento social, e no contraponto disso, um país como os Estados Unidos, que a partir de 2001, dos atentados de setembro daquele ano, põe em prática a doutrina Bush para investir mais no orçamento militar como forma de defesa aí, das características democráticas do país Estados Unidos e dos seus interesses internacionais. Tudo bem? Vem uma questão 5, essa questão ela é bastante interessante. Ele traz um texto sobre os eventos naturais de grande magnitude que atingiram um grande número de pessoas em regiões costeiras do globo. Um deles ocorreu na Ásia, em dezembro de 2004, e outro tipo mais frequente aconteceu no sul dos Estados Unidos, no segundo semestre de 2005. Tranquilo, né? Você já lembrou as duas coisas, né? Pergunta A, identifique esses dois tipos, né, de eventos e compare-os quanto às suas causas e efeitos. Tranquilo, né? É o tsunami lá na Ásia e o Katrina, que se abateu sobre o Golfo do México no segundo semestre do ano que acabou agora, 2005, seriam esses dois exemplos de eventos naturais. Ele quer que você identifique os dois tipos e compare quanto causa e efeito. O tsunami, a palavra quer dizer uma onda grande marítima, ela é resultado de um evento tectônico, uma acomodação de placas, especificamente essa acomodação é embaixo do oceano, do leito oceânico, e ao acomodar essa placa você tem uma transferência de energia por uma onda de choque. Essa onda aparece na superfície na forma de uma onda mecânica, oceânica, que se desloca em grande velocidade com poder mecânico de atuar sobre a superfície das áreas próximas, bastante devastador. No caso específico aí do tsunami, que se abateu sobre o Sudeste Asiático, o epicentro, né, do evento tectônico era relativamente próximo da costa. Então a onda, ela, em tese, né, se o evento como esse acontece, vamos dizer, hipoteticamente no meio do Pacífico, essa onda sai desse centro, né, desse epicentro, e vai se distribuindo e gradativamente vai perdendo força, né, sendo absorvida pela própria massa líquida do oceano. Nesse caso aí do tsunami da Ásia, como o epicentro era muito próximo de áreas ocupadas, a onda se abateu pelas ilhas ali, principalmente da Indonésia, né, que foi o país que mais sofreu com o evento, de forma devastadora. Tudo bem? Essa é a causa tectônica. Os efeitos são justamente a destruição mecânica, né, de recursos de infraestrutura e a perda de inúmeras vidas. Foram mais de 230 mil pessoas mortas nesse evento. Tudo bem? Essa é uma característica. O outro evento é o Katrina, já é um outro tipo de evento natural. O Katrina é um furacão. Os furacões decorrem de variações de temperatura na superfície dos oceanos. No caso específico, o que se observou foi uma força violenta, um poder destruidor violento, que foi o que mais se comentou durante esse ano, e graças ao que tudo indica pelos cientistas, a uma elevação anormal da temperatura das águas no Golfo do México, provocando então uma depressão barométrica maior, ventos mais fortes, tá? E no caso do Katrina, o furacão vai se abater pelo sul dos Estados Unidos. A causa seriam justamente essas questões climáticas de diferente temperatura, e os efeitos a gente viu bastante na imprensa, atingiram principalmente as cidades grandes como Nova Orleans, New Orleans. As águas do rio, atuadas pelo vento, acabaram rompendo diques, provocando alagamentos, e o vento também destruindo casas, afetando as pessoas. O número de mortes, felizmente, não foi tão acentuado como no caso do tsunami. E afetou também a economia a partir do momento que esse furacão se abateu sobre as estruturas petrolíferas de produção no Golfo do México, diminuindo a capacidade de produção, afetando inclusive o preço do petróleo do barril a nível mundial. Na mesma pergunta, 5, tem uma parte B, a partir dos casos referidos, escolha um deles como exemplo e avalie a importância das ações governamentais na prevenção de seus efeitos catastróficos, bem como os diferentes tipos de assistência prestados às populações. Aí aparecem duas coisas bem características. A FUVEST pediu para o candidato escolher um evento, tá? Então, um evento você vai lá e escolhe um deles que você se sente mais seguro para responder. Eu vou comentar aqui os dois rapidamente porque é uma questão acadêmica, mas lá na hora você tinha que pegar um deles.
dá uma diferença muito grande do Sudeste Asiático para os Estados Unidos em termos de preparo, infraestrutura, recursos financeiros para auxiliar as populações atingidas e o papel dos governos, como ele falou no texto, como cada um dos governos se desenvolveu. No caso do Katrina, o poderio americano teve problemas bastante sérios. Na época, inclusive, alguns técnicos e autoridades políticas americanas comentaram que foi muito mais fácil, por exemplo, dos Estados Unidos ajudar as pessoas que foram atingidas pelo tsunami no Sudeste Asiático, com ajuda material, do que atingir as populações lá no próprio sul dos Estados Unidos. Mas, independente disso, o país teve uma ação rápida e, de forma organizada, relativamente organizada, tentou começar a reparar os danos e recolocar a população de forma relativamente ordenada. Já no tsunami, na Ásia, o que se mostrou em termos de ação governamental foram países pouco preparados, principalmente países que não mostraram ter, por exemplo, planos de contingência, de contingenciamento. Esses fenômenos são comuns naquela região da Ásia, mas os governos são relativamente associados com países pobres ou em desenvolvimento, como é o caso da Indonésia, mas que não possuem ainda um esquema de planos de contingenciamento para essas grandes catástrofes. Vale a pena lembrar também a posição geográfica, como ele cita no texto. No planeta Terra, hoje, em torno de 70% dos seres humanos vivem mais ou menos na faixa 0 a 200 metros de altitude, ou seja, esses eventos litorâneos, furacão entra do oceano, atinge a costa, tsunami é uma grande onda, a partir de maremoto atinge a costa, tem uma tendência, portanto, de se desdobrar em questões bastante problemáticas aí, atingir sempre um número cada vez maior de pessoas. Na sequência, a questão 6, que Geografia do Brasil, fala especificamente da cidade de São Paulo. Tem uma ilustraçãozinha também, você está vendo aí no teu computadorzinho, na sua telinha, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, ele puxa, né, faz um estilo cartográfico de expansão de escala, e ele mostra a bacia de São Paulo, ele chama de Interflúvio Tietê-Pinheiros, em 2 períodos. Um bem lá antes de ter gente aqui na região, né? Você vê o rio Tietê, o Pinheiros aqui no canto inferior, desaguando no Tietê, faz parte da bacia do Tietê, e depois, no segundo quadrinho da ilustração, você vê a cidade de São Paulo ocupando esse espaço. Também a mesma coisa, tem a ilustração e o camarada vai direto para as perguntas. Pergunta A, explique por que a localização geográfica da área urbana da metrópole de São Paulo amplia conflitos de uso da água. São Paulo, a cidade, ela se desenvolve geograficamente numa área mais baixa, uma bacia de acúmulo, é a bacia hidrográfica do Tietê, ou do Tietê Pinheiros, como ele cita aí no texto. E essa área mais baixa é cercada de elevações, né, como a Serra do Paranapiacaba, a Serra do Mar, a Serra da Cantareira, né? Essas áreas todas mais elevadas em áreas de captação provocam a existência, né, a formação de muitos mananciais, vários mananciais de água. Essa é a situação antes de ter ocupação econômica, né? Aí com o tempo vai se desenvolvendo a cidade nesse local, essa cidade vai crescendo, aí tem os problemas de crescimento, pavimentação, impermeabilização, a corrida, né, dos grandes contingentes populacionais que migram para São Paulo em busca de espaço de moradia. Essa corrida eventualmente corre para as áreas de manancial. Então, quando você pergunta assim, explica a localização geográfica da área urbana da metrópole, como isso amplia o conflito de uso da água, é essa questão. Você faz um tratado resumido sobre a questão geográfica inicial e depois esse ocupar gradativo da cidade e a forma como então a água vai ficando um recurso escasso e cada vez mais disputado. Na pergunta B, da mesma questão, caracteriza a situação de abastecimento de água na região metropolitana de São Paulo, levando em consideração demanda e recursos disponíveis. Essa bacia de captação, ela tem recursos hídricos locais disponíveis em boa quantidade. O que a gente vê na pergunta B é o processo o quê? Desordenado, né, de ocupação do espaço urbano, provocando um uso irregular da água, um uso indevido, consumo em excesso, dejeitos resultantes de uso doméstico, dejeitos da indústria, da produção industrial. Como a região é uma região de bacia, de acúmulo, existe uma tendência, então, de se depositar na bacia do Tietê, principalmente no curso dentro da cidade de São Paulo e do Pinheiros, de parte desses rejeitos, né, contaminando esse recurso, o que faz com que, nessa questão que ele pede para você considerar a demanda e o recurso disponível, você tenha que observar que a cidade, a região metropolitana, cada vez ela pega água de pontos mais distantes fora da bacia hidrográfica.
Isso é um problema sério, porque municípios limítrofes em torno da bacia, como Campinas, Piracicaba, também, por sua vez, possuem processos de crescimento urbano, vão demandando também um consumo de água, essa questão fica cada vez mais premente, forçando com que as autoridades aqui da região metropolitana, dos municípios, criem campanhas de incentivo ao consumo regular de água, um consumo ordenado, racional da água, evitar desperdícios, campanhas educativas nesse sentido. Então, essa foi a questão 6. A questão 7 fala de turismo, uma questão bastante interessante, muito bem feitinha. Ele mostra um mapa do Brasil e diz que esse mapa distingue áreas onde predominam tipos de turismo. Você vê no mapinha, está ilustradinho, aí você pode ver no seu terminal, duas legendinhas, né? Algumas manchazinhas dentro do território brasileiro e uma faixa costeira num tom cinza um pouco mais clarinho ao longo de toda a costa brasileira. Faz 3 perguntas aí na questão. Pergunta A, identifique os tipos, como sempre a FUVEST, direta e reta, não tem meio termo, né? Você tem 2 tipos de turismo aí básicos, pela posição geográfica e pelo que o mapa mostra. Na faixa litorânea, turismo balneário, basicamente. E nesses pontos dentro do território, turismo histórico. Seriam esses 2 temas. Pergunta B, cite um exemplo de cada tipo, explique suas ocorrências. Um exemplo de cada tipo, presta atenção sempre nisso. Cidade fulana de tal, na costa, e cidade beltrana de tal. Mas vamos lá, eu vou falar alguns para você lembrar do que você fez na prova. Você pode dividir assim, turismo de balneário. Aí você coloca lá, por exemplo, Guarujá, aqui em São Paulo, Camboriú, em Santa Catarina, Fortaleza, no Ceará, Natal, no Rio Grande do Norte. São cidades que têm uma boa infraestrutura para essa atividade, né, no litoral. Ele pede, cite exemplos, explique suas ocorrências. Então, no caso do litoral, a costa brasileira tem eventos bastante favoráveis ao turismo. A geomorfologia litorânea brasileira, né? Eu tenho paisagens, você pega o litoral do Nordeste, tem as barreiras, aqui no Sudeste e no Sul, a proximidade da Serra do Mar faz com que eu tenha recortes, baías, ilhas costeiras. Então a beleza cênica é bastante importante nesse sentido. E o clima do Brasil favorece bastante o turismo, e turismo balneário, lugar de praia com sol, né, moçada? Francamente, né? É bem interessante, o potencial é inegável, né? No caso das cidades históricas, separei um outro itemzinho embaixo, cidades históricas. Aí você pode citar, aparecem vários pontinhos, tem Goiás Velho, né, que aparece aqui no mapa, as cidades históricas de Minas aparecem aí no mapa, Ouro Preto, Tiradentes, Mariana, tudo em Minas Gerais, a região das Missões no Rio Grande do Sul, né, cidades de Missões no Rio Grande do Sul, como Palma de Missões, é uma cidade bem no noroeste do Rio Grande do Sul, que é bem onde está aí o mapinha especificando. E as ocorrências são em função do quê? Do período colonial, que colocou nessas localidades inúmeros tipos de construção típicas que estão bem preservados. Fortes, igrejas, palácios municipais ou qualquer outro tipo de função, em estilos como o estilo barroco, por exemplo, seriam essas justificativas, né? E tem uma pergunta C, aponte e explique um impacto socioambiental de cada exemplo citado. Também é um exemplo, um impacto, né? Eu vou comentar alguns aqui para você ver lá se você lembra de ter feito isso na tua prova. Então, nas áreas de turismo litorâneo, você pode citar aterros de áreas de mangue para construção civil, você pode citar sujeira. Algumas cidades litorâneas recebem, nas épocas de verão, quantidades enormes de turistas, o que já vai pressionar ainda mais uma infraestrutura já relativamente saturada. Aí tem falta d'água, geração de lixo, sujeira na praia, né? Esse tipo de problema, tá bom? E no caso das cidades históricas, você pode citar dilapidação do patrimônio histórico e cultural, você pode citar o impacto que algumas cidades recebem com o excesso de visitantes, as construções irregulares em algumas áreas ou sítios históricos, eventualmente forçam o terreno, acomodações, provocando rachaduras nesses monumentos. Seriam basicamente nessa linha aí de ideia as questões principais. Na sequência, a questão 8 é uma questão interessante, era uma questão bem próxima do que a gente chama de atualidade, requeria do aluno um nível aí de conhecimento sobre a matéria divulgada em imprensa durante o ano. Uma parte da questão você pode lembrar disso. É o mapinha do Brasil apontando o foco original de febre aftosa. Essa questão é bem interessante, que revelou aí uma série de problemas durante o ano, saiu muito na imprensa esse tema. Pergunta: identifique o estado da Federação Brasileira em que apareceu recentemente o foco original de aftosa. Indique e explique 2 possíveis causas do aparecimento desse foco. Bom, basicamente o processo
surgiu no Mato Grosso do Sul, né, que foi o foco original. Entre as possíveis causas tem o atraso de liberação de verbas aí federais para campanhas de vacinação do rebanho e a localização junto à fronteira do Paraguai. O Brasil tem centenas de quilômetros de fronteira aberta com o Paraguai nesse trecho e o gado passa de um lado para outro e eventualmente, né, tem a hipótese de contaminação. Muita gente leva o gado para pastar no Paraguai ou traz o gado de lá para cá para vender aqui, é mais barato, é mais caro. Esse tipo de passagem aberta em centenas de quilômetros de fronteira, né, seca, que a gente chama, não tem rio, não tem nada, é uma linha imaginária, isso pode ser uma das possibilidades. Ainda nessa mesma questão, na pergunta B, ele diz assim, aponte causas socioeconômicas, uma interna e outra externa, que tenham resultado dessa ocorrência, fundamentando sua resposta. A questão básica aí é o impacto que gerou no comércio de exportação de carne no Brasil, né? A questão foi muito interessante. Os países europeus, a União Europeia e outros grandes compradores de carne brasileira começaram a romper os seus contratos de compra. Essa já é uma questão que afeta bastante o balanço de pagamentos. O país subitamente deixa de exportar grandes quantidades de carne. E aqui no nível interno, o fechamento de frigoríficos e de empresas ligadas ao setor infraestrutura, fornecimento de embalagem, caminhão para transportar e, consequentemente, gerando desemprego generalizado em toda a cadeia produtiva desse segmento. Tudo bem? Na sequência, a questão 9. Essa questão 9 também é um tema que a gente trabalhou bastante durante o ano, tem nos nossos cadernos aí de revisão, material de uso durante o ano, né? Os mapas do Brasil organizados segundo 3 critérios de divisão territorial. Regiões administrativas, regiões geoeconômicas e regiões brasileiras. E tem lá o autor dos mapas, o IBGE, nos 2 primeiros, e o professor Milton Santos, no último mapinha aí. Você está vendo a ilustração aí no teu terminalzinho, os 3 mapinhas do Brasil? Está vendo? Então ele pergunta, a partir dos mapas, comente os critérios utilizados para o estabelecimento de cada uma das 3 regionalizações do Brasil. Vindo da esquerda para a direita aí no teu mapinha, vamos começar a falar das regiões administrativas. Isso é um critério político-administrativo, criado pelo IBGE, ainda no período Getúlio Vargas, cuja característica principal é manter as unidades federativas já existentes e agrupá-las por critérios geográficos de ordem física e socioeconômica que deem uma certa homogeneidade para cada uma das regiões. Depois daquele mapinha do meio, que ele chama aí regiões geoeconômicas, aí nesse caso você tem um mapa com 3 áreas, né? Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Esse mapa está mais ligado com áreas de polarização, tá bom? Então o Centro-Sul polariza aí grande parte do país pela concentração urbana, industrial, econômica, populacional, né? O Nordeste pelas questões do subdesenvolvimento associados aí ao sistema arcaico de estrutura fundiária, uma economia primária de valor agregado baixo, e a Amazônia pela imensidão da área de floresta, com as dificuldades inerentes de ocupação. Tá? O terceiro mapinha aí do lado direito da ilustração, chamado Regiões Brasileiras, ele é uma divisão do professor Milton Santos em termos da concentração técnico-científico-informacional. Também ele vai dividir o país em 4 partes aí, Amazônia, Centro-Oeste, Nordeste e região concentrada. Tudo bem? Essa seria basicamente a parte A da questão. Na pergunta B ele fala, compare as regiões Sudeste, Centro-Sul e região concentrada quanto à industrialização. Quer dizer, nos 3 mapas ele pega o mesmo espaço, basicamente, tá? É uma mesma área, basicamente, com 3 classificações diferentes, mas que dão uma conotação justamente da importância, né, dessa área em termos de concentração econômica. No caso específico da industrialização, o primeiro critério, né, o critério de região Sudeste, é a região de maior quantidade, né, de estabelecimentos industriais. Até hoje, assim, apesar dessas políticas de descentralização, ela ainda é a área de forte concentração nesse segmento. Quando eu falo em Centro-Sul, eu falo em comando econômico. Como é uma área de polarização, o Centro-Sul é o comando econômico da nação. Então tem a indústria aqui, né, no Sudeste, nesse eixo Rio-São Paulo, estendendo aqui Belo Horizonte, Curitiba, né, a região das áreas metropolitanas. E mais recentemente, essa descentralização atinge áreas do interior de São Paulo, como Ribeirão Preto, por exemplo, e assim por diante, tá?
E no terceiro mapinha, a região concentrada vai falar justamente do maior dinamismo tecnológico e informacional dessa parte do Brasil. E aí casa uma coisa com a outra, né? O Sudeste, que vai se expandir a partir do café, vai concentrar investimento, infraestrutura, acaba formando essas três categorias. Por último, a 10ª questão, era, na minha opinião, a mais tranquilinha aí de todas. Aparecia uma ilustração, também bem conhecida de todos, está nos nossos cadernos aí de geografia regional, na revisão, essa formação bonitinha que você está vendo aí, né? Lembra como é que é? Está lembrado? Mata de araucárias. Ah, professor, pode chamar de mata dos pinhais? Pode chamar também. Já respondeu a pergunta, olha lá, identifique a formação vegetal representada, mata de araucárias. E sua área de ocorrência original. A mata de araucárias, a ocorrência original, ela vai principalmente na região sul e atinge também, né, uma formação ocorrendo fora dessa área nuclear. Então, na pergunta A, você fala mata de araucárias, típica da região sul, pegando o norte, noroeste do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, essa parte centro-oeste, e basicamente a maior concentração ficava aí no centro do estado do Paraná. Pergunta B, considerando ao menos um fator de ordem física, explique por que essa formação tem ocorrências fora de sua área nuclear. Essa ordem física, o aspecto mais interessante é você observar, quem já foi aqui para perto de São Paulo, ou já viu em documentário, fotografia, matéria de jornal, enfim, Campos do Jordão, né? Penedo aqui no Rio de Janeiro, Visconde de Mauá também no Rio, Monte Verde aí em Minas Gerais, tem araucária. Caramba, araucária aqui no Sudeste, é o que ele quer. Aquela área nuclear, que é o Sul, essa araucária também sai um pouquinho da região Sul, atingindo aqui São Paulo, Rio e Minas. Esse fator físico que ele cita aí no texto é o clima, sem sombra de dúvida, tudo bem? Você tem esse clima aqui do sul subtropical, né, mais frio, a presença das temperaturas mais baixas ajuda a entender isso. E, especificamente saindo do sul, vindo aqui para o sudeste, você vai ter conjuntamente a altitude, né, do relevo e uma certa limitação da latitude, né, em termos da posição geográfica e da ascendência das correntes de ar mais frias que vem da massa polar atlântica. Basicamente é o físico aí que ele se refere ao clima, tá bom, moçada? Aí já responderia bem essa questão. E por último, a pergunta C, identifique 3 das principais atividades econômicas que promoveram a substituição de tal formação vegetal. De cara é madeireira, é sempre assim, formação vegetal nativa, de cara madeireira, a madeira do pinheiro, nesse caso, é super bem empregada, dá para fazer, no começo era madeireira para remoção, para utilização imobiliário, construção civil, se você andar pelo interior do Paraná, as casinhas são feitas dessa madeira e outros usos nesse sentido. E, posteriormente você tem a expansão agropecuária e o crescimento urbano e industrial, responderia de forma bem satisfatória essa questão. Essa era a questão 10, era a última aí, tá, Rogério? Pois é, professor, e aqui uma quantidade muito grande de e-mails, deixo até comentar, aqueles que normalmente já acompanham sabem, na FUVEST 2006, segunda fase, nós estamos adotando o critério de deixar os e-mails para depois do comentário do professor. Isso para facilitar a própria fluência, né, a fluidez dos comentários. Então você veja bem, nós vamos agora fazer as questões ao professor Emil, né, repassar essas questões e lembrar a você que, óbvio, pode mandar questões, talvez nós não esgotemos todas as questões, e aí o professor Emil devolverá, remeterá novamente a vocês aí as respostas, mas fora do ar. Bom, a primeira pergunta seria do Marcelo Rocha. Bom, não é bem uma pergunta, é uma constatação. Professor, conversei com muitos alunos de diversos cursos e realmente na área de humanidades o objetivo lidera mesmo, pois muitos outros alunos viajaram em boa parte das questões de geografia da FUVEST. E eu, como fui aluno, percebo que praticamente todas as questões foram abordadas na revisão e no contexto do curso inteiro. Portanto, História e Geografia, o aluno do objetivo tinha que faturar com orgulho e ser um dos primeiros em relação às carreiras de humanidades. Abraços. Tínhamos mesmo, então, já colocado isso no caderno de revisão, professor? Ah, sim. A prova da FUVEST, ela tem uma estrutura teórica, né, que a gente cobre, né?
Por exemplo, como eu citei ao longo do nosso trabalho aqui, né? A questão da aftosa, a questão do turismo, a questão das águas em São Paulo, a divisão regional, essa questão de geografia, a 10ª questão sobre a araucária, é um tema bastante recorrente, tem no caderno de geografia regional, teve no caderno de revisão. As questões da África, a África é um assunto que a gente aborda com bastante cuidado, com muito detalhe, muito enriquecidos, porque é um tema bem comum de aparecer em vestibular, sem dúvida. Se o camarada fez o curso extensivo e a revisão, ele entendeu bem a prova, conseguiu dar bom trato aí para as questões. Pois é, e aí o Murilo falou assim, poderia comentar sobre o fato da China não ser o maior poluidor? Essa questão a gente pode associar ainda com um período de, podemos dizer até, de uma certa transição. A China está evoluindo muito na questão urbana, industrial, está desenvolvendo muito nesse campo, mas a grande extensão do território chinês ainda é uma área rural, onde existem concentrações populacionais, e mais para a região ocidental da China, naqueles vazios populacionais de grande extensão, atividades são mais rarefeitas. Então, no cômputo, né, na soma, eu ainda não tenho, né, para uma China, um mesmo padrão de comparação em termos de geração de poluição com os Estados Unidos, com o Japão, que já são economias industrializadas há mais tempo e possuem uma maior concentração nesse sentido. Tá? Professora, a Regina pede para comentar sobre as metas do milênio no item A. Era válido, falei sobre as diretrizes que a ONU oferece aos países para resolver seus conflitos socioeconômicos. Aí, Regina, essa questão é assim, né? Essas questões que a ONU delibera, elas são fruto de intensas reuniões, discussões, debates, até se chegar a um certo consenso e cria-se essa agenda, né, de metas. Dentro de um processo de viabilidade, você tem um espaço que você pode trabalhar, né, a viabilidade desses aspectos. Então são estabelecidas algumas metas a partir de diretrizes mínimas. Por exemplo, se a gente lembrar do IDH, minimamente o cidadão tem que ter algum tipo de fonte de renda, algum tipo de acesso ao programa educacional, de qualificação, algum tipo de acesso ao programa de saúde de qualquer espécie, acompanhamento, monitoramento, prevenção, enfim. E a partir daí você elaborar políticas regionais para poder resolver essas questões dentro de uma meta padrão que a ONU estipula, que é aceitável, até bastante significativa para todo mundo. Vamos lembrar de um conceito importante de meio ambiente, não sei se você lembra disso em aula, Regina, não sei se você foi nossa aluna. Quando você vai falar nas questões ambientais, você tem as 3 escalas, né? É o famoso o quê? Pense global, planeje regional e atue no local. Né? Então, o Pense Global é a ONU que se encarrega. Ela vai criar as políticas públicas, vai fomentar investimento, dirigir recursos dos países mais ricos, como a ajuda humanitária, criar padrões de comparação para você verificar se o desempenho socioeconômico do país está atingindo o mínimo que cubra a maior quantidade possível de pessoas. Esse é o Pense Global. O Pense Regional, cada país pega essas diretrizes em agendas e discussões e tenta no seu país implantar com maior ou menor capacidade e assim sucessivamente. E o local fica por conta das comunidades mesmo, de resolver os seus problemas, discutir, adotar a escola do bairro para construir, reformar, melhorar as condições materiais. E o governo fica com o lado dos professores, paga os salários e assim por diante. Seria mais ou menos essa ideia, tá bom, Regina? Pois é, professor. E 2 jovens aí, Alonso e Murilo, eles perguntam a respeito se na questão 4 a Grécia teve gastos com a Olimpíada, né? E o Alonso, inclusive, ele faz o seguinte comentário: não há na correção do objetivo a justificativa dos gastos militares da Grécia no ano de 2003. Pode ter alguma coisa a ver com as Olimpíadas e prevenção de possíveis atentados? Não, nesse caso não. Eu não sei, é o Murilo, né, que mandou? Murilo e logo em seguida o Alonso. Alonso, Murilo, já deve estar no site a resposta nossa aí. A gente colocou sim uma justificativa. São as questões já históricas que eu comentei aqui na nossa parte aqui do trabalho, com a Turquia. É uma fronteiriça, uma região já de atritos bastante antiga. Então a Grécia tem esse receio. Eu comentei isso aqui durante a resposta da questão.
O caso da Olimpíada, especificamente, não tem muito a ver, porque no caso da Olimpíada, o país banca lá uma parte da infraestrutura, mas Olimpíadas e eventos como esse, Copa do Mundo, esse tipo de evento, você conta com um investimento externo de capital, porque é muito específico, é para uma ação muito específica, tá? Então não tem muito relação, não, de causa e efeito entre orçamento militar ou gastos militares de um país como a Grécia em sua geopolítica local com o evento das Olimpíadas, tá bom? Professor, Carolina da Paulista pergunta uma dica para a Unicamp. A Unicamp é diferente da FUVEST, tá? A Unicamp já vai dar mais texto, vai ser uma prova de visão teórica um pouco mais socioeconômica, menos acadêmica. É também uma prova de bom nível, de boa qualidade, viu, Carolina? Você vai ver isso. Não fica preocupada, você fez a revisão direitinho, você vai ter condições de fazer. Mas o viés é um pouco diferente.